Oi, pessoal, tudo bom? Acho que chegou a hora de conversarmos. Bom, vamos começar este vídeo dizendo que ele é direcionado para homens, mulheres, crianças, idosos, cachorros e pessoas de todo mundo. Então vamos lá, vou começar este vídeo contando uma história. Essa história, ela é uma no meio de milhões que eu poderia escolher contar aqui, mas ela é a mais recente, então vamos começar por ela. Aí, esses dias, mais ou menos, lá no Instagram, eu postei duas mensagenzinhas bem revoltadas, falando sobre homem que mexe com mulher na rua e como que mulher deveria reagir e tudo mais. E aí eu passei vários dias pensando no assunto e eu não quis gravar o vídeo no dia porque eu tava muito mal, então não ia sair um vídeo coerente, não ia sair um vídeo sensato. Eu resolvi esperar uns dias passarem, minha raiva baixar um pouco pra poder falar com vocês com um pouco mais de serenidade sobre o assunto, porque é um assunto muito sério. O que aconteceu? Eu moro em Embu-Guaçu, pra quem não sabe, e eu moro no centro de Embu-Guaçu, então eu tava indo da minha casa até o centro, né, subindo, a gente sempre fala subir, e aí demora uns 15 minutos, 10 minutos no máximo, não, 10, 15, pra eu chegar na farmácia, que é onde eu costumo ir, que é da minha família. E aí, esse trajeto, ele sempre foi muito conturbado, né? Quando eu trabalhava lá no centro também, eu tinha que fazer esse trajeto 2 vezes por dia. E quando eu fazia ele sozinha, algumas vezes ele tinha inconvenientes no caminho. Desde que eu cheguei no Japão, me assusta um pouco essa questão de homem ficar mexendo com mulher na rua. Porque no Japão isso não acontecia. Não acontecia, principalmente porque o japonês é tímido e respeita e tal. Então eu não conhecia isso, sabe? Eu não sabia que isso existia. E aí, com o tempo, fui, né, acostumando, coisa que não se deve fazer, mas fui acostumando com o fato de homem mexer com mulher na rua. Primeiro ponto, isso sempre acontece quando a mulher está sozinha. Ou então, quando tá com outra mulher, geralmente da mesma idade. Então, se eu tiver com a minha mãe, com uma criança, ou com o meu pai, um tio, provavelmente isso não vai acontecer. Você vai entender já já a importância deste ponto. Então, como eu estava dizendo, isso é uma coisa que acontece frequentemente. Eu tô olhando sempre pra lá porque o foco tá indo e voltando o tempo todo. Várias vezes isso acontecia, eu chegava no trabalho chorando, ou eu chegava na farmácia chorando, porque eu começava a chorar de nervoso na rua, porque você se sente muito desrespeitada quando isso acontece. Eu me sentia um lixo, assim, eu queria tomar banho depois que isso acontecia, de tão com nojo, enojada que eu ficava. Eu ficava com nojo do que as pessoas falavam. Então, geralmente é homem passando em carro, porque é fácil, né? Carro passa e vai embora, né? Ou então em caminhão, ônibus, motorista de ônibus que buzina pra você enquanto você tá passando. Todo tipo de veículo isso acontece. Moto acontece muito também. Você que é homem e não faz isso, eu não vou nem te dar parabéns, porque não fazer isso é meio que a obrigação dos homens, mas enfim. Você que é homem e não faz isso, eu vou te contar como que acontece. A pessoa tá lá passando de carro ou de caminhão, e aí vai ver uma moça que acha bonita, ou nem sempre acha bonita, só tá sem o que fazer mesmo. E aí vê aquela pessoa, nesse momento esse homem esquece que ele tem mãe, que ele tem irmã, que ele tem tias, que ele tem filha, talvez. Esquece, né, disso tudo. E aí o que ele faz? Pega o pior que tem nele e fala pra aquela mulher. Então ele fala besteira, ele fala o que ele ia fazer com ela, ele fala palavras de baixo calão, enfim. E aí ele faz aquilo, às vezes a mulher se vira e xinga, às vezes ela simplesmente finge que não ouviu e continua andando, e em todas as ocasiões ele fica rindo, se achando muito foda. Basicamente esse é o cenário que acontece. Então comigo, o que sempre aconteceu? Eu sempre ouvi tudo isso e começava a chorar. Não necessariamente no mesmo momento, mas eu ficava muito nervosa e começava a chorar. E aí, essa foi a minha vida, ficar quieta. Porque eu não queria mostrar pra pessoa que eu tinha ouvido e que eu me importava, sabe? Aí acontece, vamos chegar na história, né? Acontece que esses dias eu tava indo, né, pra farmácia, e aí, num determinado momento, passou um rapaz de bicicleta. Ele não devia ter nem 30 anos. Aí ele passou de bicicleta e, como o trem tava passando, que eu moro perto do trem, o trem tava passando, o barulho do trem não me deixou ouvir direito o que ele falava, graças a Deus. Eu estava com o fone de um lado do ouvido. Lembrando, eu sempre ando na rua de fone, com os dois fones, porque eu não quero ouvir o que as pessoas comentam. Então, se eu tô sem fone, eu escuto o que essas pessoas falam. E sempre tem grupinho de homem parado em frente de bar, em frente a mecânico, ou então andando na rua mesmo, sempre tem. E eles sempre fazem algum comentário, pode ter certeza. Saindo da minha casa até chegar lá, pelo menos uns 3 vão falar alguma coisa. Então,
Como sempre tem esses comentários, eu vou de fone com música alta pra não ouvir. Só que é perigoso atravessar a rua de fone, então às vezes eu tiro um lado pra ouvir se tá vindo carro, né? Porque é muito perigoso, pode ser que tá vindo eu não ouvir, por causa do fone. Então eu tava com fone só. Aí ele passou e começou a falar, não sei o que, tipo, se insinuar, falar várias coisas assim que eu não tava ouvindo direito, e dar sorrisinho e andar devagar do meu lado. E aí eu olhei pra ele, mostrei o meu dedo do meio, né, pra ele, e falei, vai se fuder, falei pra ele. Aí ele deu mais risada, ele gostou que eu falei aquilo. Aí ele pegou e continuou andando assim, e viu que eu tava estressada assim, e foi andando bem devagarzinho e rindo, olhando pra minha cara, me encarando, por vários metros assim. Aí ele pegou, contente, satisfeito com a ação dele, se achando muito foda, foi embora, né? E aí o trem tava passando, ele ficou lá na frente esperando. Eu peguei, encostei na parede assim, e fiquei pensando, né? Fiquei assim, pensando em tudo aquilo. Aí fiquei me sentindo muito mal, fiquei muito estressada, muito incomodada, querendo fazer alguma coisa. Naquele momento eu queria ter 2 metros de altura, ser um homem muito forte e arrebentar ele na porrada. Era o que eu queria fazer. E eu não sou uma pessoa violenta, né? Então a partir dali ficou passando muita coisa na minha cabeça que eu queria falar pra ele, mas eu não podia, né? Já tinha passado a situação. Aí tá, continuei o caminho. Quando chegou numa subida, que tava perto já da farmácia, eu encontrei esse ser humano parado numa esquina, na bicicleta, com 2 rapazes conversando com ele. Então tinha mais 2 pessoas conversando com ele. Nesse momento, na rua, tinha mais pessoas subindo, descendo, tava cheia a rua. E eu não parei muito pra pensar, porque eu tava assim... Na hora que eu vi ele, me subiu um ódio muito grande, mas um ódio que eu não sei explicar, sabe? Um nojo, assim, muito grande. Sério, muita raiva. E aí, na hora que eu vi ele, eu comecei a gritar com ele. Eu falei assim... Nossa, eu gritei muito. Eu falei assim, se o meu pai tivesse lá comigo naquela hora, se ele estivesse andando do meu lado, você ia ter coragem de falar aquilo que você me falou? Aí ele ficou quieto, me dando uma risadinha assim, meio sem graça. Aí eu falei assim, não, né, você não ia falar nada, porque você só tem coragem, você só é homem o suficiente quando a mulher tá sozinha, quando não tem ninguém perto dela, aí sim você tem coragem de falar aquilo. Porque se tivesse um primo meu, um tio meu ou o meu pai, você não ia ter coragem de falar aquilo. Aí tá, eu falei tudo isso gritando muito, muito nervosa, então não lembro direito exatamente o que mais eu falei, né, continuei andando. Aí eu ouvi ele rindo. E na hora que eu olhei pra ele, ele tava falando pros caras que eu mostrei o dedo do meio pra ele. Então, tipo, tirando sarro de mim, que eu tava nervosinha, que eu tinha até mostrado o dedo do meio pra ele. Aí eu ouvi ele falando assim, mas eu só falei oi. Aí eu virei que nem o cão, assim, falei, o quê? Gritando, assim, você só falou oi pra mim? Você tem certeza? Aí ele pegou e falou, eu só falei oi. Eu falei assim, você é nojento. Aí eu peguei, saí e virei, porque assim, continuei andando. Porque eu tava sentindo que a minha próxima reação seria voar em cima dele. E tinha os amigos dele lá, e eu poderia apanhar. Então, eu tentei ser um pouco coerente, virei e continuei subindo. Nisso, eu comecei a chorar muito. Me veio um nervoso, que eu tava tremendo muito de raiva, me veio um nervoso muito grande, comecei a chorar muito. Chorei por muito tempo. E aí cheguei na farmácia muito nervosa, minha mãe ficou desesperada, tipo, ficou putaça da vida, já quis ir lá arregaçar com ele, foi procurar ele lá na rua, e a gente não achou mais. Então, hoje eu estou tranquila contando isso pra vocês. Tô um pouco agitada, mas tô tranquila. O que eu quero falar com isso? Naquele momento, o que eu queria disseminar pelo mundo se você é mulher, você tem a obrigação de fazer um puta barraco quando isso acontecer. Por quê? Eu nunca fiz, mas fazer o barraco me fez ficar mais calma depois, meio que descarregar a minha raiva. E também me fez ele passar vergonha. Então, se isso é frequente, se as mulheres fazem essas pessoas passarem vergonha quando isso acontece, pode ser que eles tenham receio de fazer isso, né? Receio de passar vergonha em público e parem de fazer. Mas, pensando bem, refletindo muito sobre todos esses dias, por isso que é importante a gente refletir e não fazer nada na raiva, eu parei pra pensar, eu não posso falar para as mulheres, né, influenciar as mulheres a quererem fazer um escândalo quando isso acontece, porque eu não sei se elas vão estar sozinhas, eu não sei que tipo de gente vai estar em volta, eu não sei que tipo de lugar ela vai estar, se é um lugar meio deserto, se é um lugar com pessoas mal intencionadas por perto que podem querer agredir de alguma forma. Então, eu não vou aqui aconselhar você a fazer um barraco, tá? Eu posso aconselhar você a avaliar a situação e dentro daquela situação ver o que você pode fazer. Eu fiz um barraco porque eu me senti segura com o tanto de gente que estava em volta. Tinha muita gente em volta, comércios abertos em volta.
Então, aquilo me deu um pouco de segurança e eu tava perto já do comércio da minha família. Mas eu parei pra pensar, e se é numa rua meio deserta? E se é numa rua com mais homens com a mesma índole, né? Isso é perigoso, a pessoa pode até agredir. Então, não vou falar isso aqui. Eu queria muito poder falar, faz o barraco pronto, faz passar vergonha, mas eu não posso. Então, sendo assim, eu peço, né, se você é mulher, avalie a situação, se é possível, né, você expor aquela pessoa perante outras para ela se envergonhar. Eu acho isso válido. Às vezes não tem como porque a pessoa tá num carro, ela vai só achar graça daquilo. Mas o objetivo principal desse vídeo eu percebo que as pessoas às vezes que falam isso pra mim podem ser pessoas normais, podem ser pessoas, assim, comuns que a gente encontra no dia a dia, pessoas que têm emprego sério, pessoa que tem família. Então, se você é um homem que faz essas coisas, se você tem coragem de fazer isso, eu peço que você repense tudo sobre você. Se você já mexeu com uma mulher na rua e acha que ela gostou, primeiro, você não tem certeza, você não conhece, você não sabe se ela gostou ou não. Se ela tá com uma roupa provocante, primeiro que roupa não justifica nada, mas se ela tá com uma roupa curta, apertada, provocante, e você tá deduzindo que por isso ela quer ouvir aquilo, de novo, você não tem certeza, tá? E o mais importante de tudo, se você não tem certeza, não existe motivo para você fazer aquilo, entendeu? Então, você não conhece aquela pessoa, você não sabe se ela vai gostar de ouvir aquilo, independente da aparência que ela tem. Então, partindo desse princípio, não fale nada. Guarde a admiração para você. Se isso for só admiração ainda, tá bom, mas geralmente é puro desrespeito mesmo, né? Tem homens que me assistem, tem homens até que me desrespeitam nos comentários. Eu vejo isso e não vale a pena nem eu responder, é gente muito baixa. Mas eu tô me dirigindo aos homens porque eu sou uma mulher e foi o que aconteceu comigo e é o que acontece sempre. Eu tenho medo de sair na rua. Eu tenho vergonha de sair na rua. Quando eu vou subir pra farmácia, quando eu vou andar pelo centro, eu coloco uma calça jeans mais discreta que eu tiver, eu coloco uma blusa simples e geralmente amarro algum cardigan, alguma coisa na cintura. E olha que eu nem tenho curvas, se você quer saber. Eu tento deixar o meu cabelo mais assim possível, ó, o mais sem graça assim possível. Tiro os cílios postiços se eu estiver usando, e eu amo cílios postiços. Tiro o batom se eu estiver usando, tiro o máximo de maquiagem que eu puder e vou o mais esquisita que eu puder pra lá. Porque eu tenho vergonha de sair na rua, porque eu sei que se eu me arrumo um pouquinho mais e as pessoas percebem que eu tô um pouquinho arrumada, vão querer me desrespeitar. E eu não acho justo a gente viver isso, sabe? Eu poderia entrar em milhões de assuntos aqui nesse vídeo para falar o quanto as mulheres são desrespeitadas e menosprezadas no nosso país e até no mundo, mas no nosso país isso é normal. No nosso país, sabe o que acontece? Né? No momento que eu tava lá, gritando com aquele cara que tinha me desrespeitado, que claramente eu tava muito abalada e muito magoada e muito humilhada, ninguém teve a capacidade em volta de mim de me perguntar o que aconteceu, ou de repreender aquela pessoa, ou de perguntar se eu precisava de ajuda, se eu precisava de um apoio ali naquele momento. Tava passando pelo menos 10, 15 pessoas na rua aquela hora. 10, 15 pessoas ouviram eu gritando com ele e falando que ele me desrespeitou. Ninguém falou nada. E é isso que me preocupa. Essas pessoas são ruins? Não, mas eu acho que quando uma pessoa ela contribui com o mal, ela não é ruim, mas ela também não é boa, sabe? Eu penso assim. Então, naquele momento, se eu fosse um homem, né? Porque a gente entende que pelo menos o que faria aquele cara ter medo aquela hora seria um homem. Se eu fosse um homem que tá passando na rua e vê uma moça gritando, humilhada, desesperada, gritando para uma outra pessoa algo que ele fez de errado, eu ia me impor, sabe? Eu ia lá me impor. E ninguém fez isso. E a maioria que estava passando na hora era homem. Ninguém fez isso. Então, a conivência das pessoas em volta também contribui. Toda vez que uma pessoa mexe comigo e tem gente em volta na rua, ninguém faz nada, ninguém fala nada. Todo mundo fica normal, acha de boa e às vezes ri, sabe? Dá risada. Então, isso também tá errado. Se você faz parte da população que assiste isso acontecer e não repreende quem faz, você também tá errado, sabe? Então, você pode achar que não é um problema grande, mas é humilhação e é desrespeito, e a gente passa por isso todos os dias, não sou só eu, e muita gente tem vergonha de falar, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de estar aqui falando, dá vergonha, a gente se sente mal, a gente se sente sujo, a gente se sente, sei lá, não sei explicar, então,
Eu queria acreditar que esse vídeo é suficiente, mas nunca é. Então, dentro das suas possibilidades, se você também passa por isso, ou se você tá comovido com essas coisas, dentro do que é possível na sua realidade, faça alguma coisa quando você vê isso acontecer. E se você é um homem que faz isso, para! Você não é foda, você é um bosta. Fazer isso é uma atitude de uma pessoa que não respeita ninguém. Então, pensa, eu sei que é clichê, mas pensa que você tem mãe, pensa que possivelmente você tem filha, pensa que você tem parentes e mulheres que você gosta, que você tem esposa, e que se você faz isso, você está contribuindo para um pensamento na sociedade que vai continuar fazendo isso. Não é só você que faz, não é só você que se sente foda fazendo. E pensa que aquela pessoa que está ali ouvindo aquilo, provavelmente ela não quer ouvir. Deus é sábio. Deus, ele não permite que um parente meu, homem, esteja ali no momento para ouvir. Porque se tivesse, meu filho, se tivesse essa sua macheza toda, essa sua coragem toda de falar tudo aquilo para mim, não ia acontecer. Porque eu tenho pai, eu tenho primos, eu tenho tios, eu tenho homens maiores, geralmente, do que você que tá falando aquilo. E essas pessoas me protegeriam com certeza. Bom, resumindo tudo que eu tinha para falar, se você é homem, ou até mulher, não sei, eu nunca vi mulheres fazendo isso, né? Mas se você é homem, é isso que eu quero focar nesse vídeo agora. E você faz isso na rua, para agora. Não importa por que você faz. Para agora. Nunca mais faça isso. É o ponto principal. Se você entendeu isso, de tudo que eu falei, já tá ótimo. Se você é mulher e vê que na situação tem pessoas, né, que te trazem segurança por perto, tem muita gente, tem comércios, tem tudo isso, faz um escândalo. Grita, sabe? Fala tudo que você tá sentindo. Se precisar, xinga. Tudo que você estiver sentindo na hora. Tudo que eu tô estudando ultimamente sobre você ser uma pessoa tranquila, sobre você fazer, né, ter reações tranquilas e de amor ao próximo e de compreensão, tudo isso diz pra eu não fazer um barraco. Mas, por outro lado, a gente vive numa sociedade que, infelizmente, é o barraco que ia solucionar. Então, se no momento você puder fazer com que várias pessoas vejam aquela pessoa, se estiver num carro, anotar a placa da moto, do carro, do caminhão, ou então ver a roupa que a pessoa está vestindo, tentar ver para onde ela está indo, fazer pessoas em volta ver aquela pessoa para reconhecer depois se precisar, faz tudo isso, porque eu teria ido na delegacia aquele dia, incentivada pela minha mãe, claro, se eu tivesse reparado um pouco mais e talvez prestado atenção para tentar ver para onde a pessoa estava indo para encontrar depois. E carros também eu poderia anotar a placa e ir na delegacia. Isso ia fazer a pessoa ser presa? Provavelmente não. Mas a polícia já saberia da existência dessa pessoa, talvez a pessoa ficaria marcada já de alguma forma, e pensaria talvez 2 vezes antes de fazer aquilo. Então, é preciso falar sobre isso. Eu nunca quis falar, eu sempre tive vergonha e sempre tive receio de falar sobre isso, mas a gente precisa falar, porque eu acabo deixando a situação passar e aí até acontecer de novo, até eu estar chorando de novo pelo mesmo motivo. Então, é preciso, e se você tem canal no YouTube, se você tem Facebook, se você tem Instagram, isso acontece com você, fala sobre isso. As pessoas precisam se cansar de ouvir esse assunto. Os homens, as mulheres, as pessoas que não estão passando por isso todos os dias, precisam ouvir que isso acontece e precisa estar cansado de ouvir, até chegar ao ponto que alguém vai fazer alguma coisa, até chegar ao ponto que vão ter consciência de que isso é um absurdo, de que isso é inadmissível, de que isso é desrespeito, em que não pode acontecer. Então, quando vê isso acontecer na rua, quem sabe mais gente vai começar a tomar uma atitude, né? Então, a gente não pode ficar quieto, não. O vídeo era sobre isso, espero ter conseguido atingir você aí que tá ouvindo, espero ter conseguido, sei lá, se pelo menos uma pessoa se conscientizar sobre o assunto. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, se você já passou por isso ou não. Eu tenho certeza que sim, que muita gente já passou por isso, não sou só eu. E, enfim, vamos levar essa mensagem adiante, tentar manter sempre esse assunto em alta, para ele ser falado, precisa ser falado. A gente ficar quieto, fingindo que não acontece, vai contribuir com que isso continue acontecendo e se tornando cada vez mais natural, porque é normal já na rua, né? É normal, mexe mesmo. Homem é assim, mexe mesmo na rua. Não tem que ser assim, tá? Então, enfim, se inscreva no canal, curta esse vídeo, me segue no Instagram, @niaquinocabo. Um beijo e até o próximo vídeo.